eu vou ouvir histórias, vou. Pararatimbum, pararatimbum, eu vou ouvir histórias, vou. Pararatimbum, pararatimbum, eu vou. Olá, eu sou Arlete Souza, faço parte dos Contadores do Reino e do livrolegal.com e vim hoje compartilhar com vocês uma história. Esta história se chama A Contadora de Histórias. Era uma vez uma contadora de histórias e ela vivia num castelo maravilhoso, numa cidade chamada Cidade Maravilhosa. Essa contadora de histórias, ela fazia o seguinte: para entender quais as histórias que as crianças queriam que ela contasse, ela distribuiu bandeiras lá no vilarejo. E as crianças, quando queriam histórias de dragões e fadas, levantavam a bandeira de dragão. Quando eles queriam histórias sobre o espaço, eles levantavam a bandeira da estrela. E quando queriam histórias de piratas e aventuras no mar, então a do barco. E assim ela sabia qual história as crianças queriam que ela contasse. Aí, o que aconteceu? Ela começou a ficar cansada, afinal de contas, ela era uma contadora de histórias para passar em todas as casas e contar histórias antes das crianças dormirem. E então, ela teve uma ideia. Ela teve a ideia de fazer algo diferente. E assim, ela poderia alcançar todas as crianças de uma única vez. Então, ela subiu num balão e foi então à noite contar as histórias. Só que o balão acabou esbarrando no teto das casas. E conforme ia batendo e fazendo aquele barulho todo, as crianças iam acordando super irritadas. E quando ela começou a contar, era uma vez, eles começaram a gritar: "Deixe-nos dormir, vá embora!" Que decepção para a contadora de histórias. Mas ela não se deixou abater. Ela continuou e teve mais uma grande história, uma grande ideia. Então, no outro dia, ela já não estava mais no balão. Ela então resolveu colocar fogos e artifícios. E num determinado momento apareceu escrito no céu: "Era uma vez". Sabe o que aconteceu? As crianças começaram a dizer novamente para ela: "Vá embora, deixe-nos dormir. E ademais, queremos que você conte a história da mesma forma que você contava antes." A contadora de histórias voltou para o seu castelo. Ficou lá dentro do castelo dias. Ninguém encontrava mais ela. Eles hasteavam as bandeiras, mas nada acontecia. Ela não vinha contar as histórias. Ah, será o que estava acontecendo? Lá no castelo, ela estava separando várias histórias. E então, no outro dia, um carro carregado de livros e de lindas histórias chegou. E junto com ele veio um recadinho da contadora de histórias para que os adultos pudessem ajudar as crianças a conhecerem aquelas histórias. E assim foi feito. De repente, naquela cidade, todas as pessoas estavam lendo e lendo muitas histórias. E eles se encontravam e conversavam e falavam, cada um da sua história. E assim, um ia conhecendo a história que o outro tinha lido e conhecido e escrito. E de repente, a cidade inteira estava cheia de contadores de histórias. A contadora de história, ninguém mais tinha visto. Sabe por quê? Porque ela deixou um rastro de histórias
naquele vilarejo e foi para um outro lugar onde não haviam contadores de histórias para poder ali também deixar um rastro de conto. E assim, Vitória, Vitória, acabou-se a história. Quem gostou, bata palmas.